Sejam bem-vindos pelo hoje Mobile Switch ao Canto Seja Brasil, e hoje estamos com um vídeo um tanto diferente porque, da mesma forma que vocês pediram para mim trazer um pouco mais de roxo, trazer IRL, então fiquei meio que trazendo os dois ao mesmo tempo. Primeiramente a gente vai fazer uma unboxing assim do deck, mostrar um pouco as cartinhas, ver o quão bonitinhas elas estão e quais são os loots que eu tirei na compra dos dois decks que eu comprei. E depois eu vou seguir com mais 3 partidas IRLs, porque já testei no semanalzinho, a galera permitiu, foi tanto interessante, e ver também como foi a parte final e um pouco das percepções dessa lista específica que eu decidi testar, porque eu achei que vale interessante já começar a ver como que vai funcionar o roxo quanto a alguns elementos. Por enquanto eu não sei dizer se vai ser permitido ou não o roxo no regional, porque se for permitido é interessante já também entender como funcionam algumas cartas, entender como funcionam algumas estratégias para você saber lidar, beleza? Então bora lá ver como que foi esse deckzinho lindo e também como foi as partidas nesse primeiro semanal valendo roxo aqui na loja. Então pessoal, começando agora a unboxing do STzinho. Quando eu vi os spoilers, eu achei que o roxo ele brincaria com outra coisa, não necessariamente com o aumento de dano das próprias unidades. Claro que realmente a estratégia de pingar dano em si próprio e assim causar o dano no oponente é algo interessante, mas eu achei que poderia ter algumas outras mecânicas, pelo menos no caso a primeira mecânica que é o Suppression. Eu achei que pelo menos foi algo mais interessante. Então, começando aqui com a carta que faz jus à própria cor roxa, que é a habilidade Suppression. Então, achei bem interessante nesse nível de diferenciação no caso das cartas. Então, começando agora com o Barbatos, quarta forma, começando então com o seu deployzinho básico e também com o Suppression como a principal habilidade. Eu achei bem legal e realmente é uma carta muito bonita. Aqui ver todos os detalhes, todo o efeito, todo o simbolismo da carta, algo bem legal. Então aqui agora com o McGillis Swarming Graze, que ele é um blocker com a habilidade de começar a diminuir. Então é bom e interessante quando você tem habilidades de interação, onde você interage com o outro, é algo bem legal. Tem o Barbatos de segunda forma, eu também gosto bastante dele, que quando você perde um tanto de vida, no caso perde pelo menos 1 de vida, aumenta mais 2 de ataque. Então no final das contas acaba sendo um 4/3 se não tiver nenhuma outra unidade. O GS, que ele é o básico de primeiro turno, que na sua main você pode virar causar dano em alguém e ainda aumentar a força dele, algo bem interessante. Algumas cartas de primeiro turno, como o Graze Custom, aí de custom 1, 2, são 2/2 básico. Quando você quer montar um deck mais agro, ele vai realmente com certeza. O Gundam Fusion Rebake, que quando destruído você pode virar uma unidade de 4 de AP ou menos, é bem legal porque ele vai junto com o piloto, então é bem interessante, bem forte. Aí um outro Haikuren, que também é uma outra carta, caso você queira montar um deck um pouco mais agrozinho. E o Blocker, que é um Blocker 3/2, ele é um nível maior do que o Zowort, alguns podem considerar que ele é a troca pelo Zowort, mas vamos ver como que está saindo. Aí um outro carta de custo inicial para quem quiser. No caso o branco, tá dando aí umas opções para quem quiser jogar com o branco um pouco mais agro. Então o primeiro piloto, Mizukage Humus, que faz com que realmente a habilidade funcione, quando ele pareia, pinga 1 de dano nele e 1 de dano em uma outra unidade. Pode ser realmente alguma outra unidade sua, mas para dar o Suppression é bem interessante nele mesmo. O Akihiro Outland, que quando ele estiver linkado, você pode, ao destruir uma outra unidade, você pega uma carta de nível baixo e coloca na mão para fazer com que as suas coisas funcionem. O Meglin Parless, que quando você entra, no caso quando você pareia, você consegue, se tiver mais unidades, consegue virar mais coisas. Esse, o With Iron and Blood, eu acho que é uma das cartas mais fortes do roxo, porque você causando dano e você aumenta mais um ataque, então você realmente fica muito forte. O Fatal Strike, que ele é uma das primeiras cartas que você tem um Destroy, indiferentemente do dano, se for de nível 3 ou menos, pá, Destroy. E a basezinha Iserab, que caso você tiver uma unidade com um dano, você vira e aumenta a força de ataque. Realmente é um deck bem mais pro agressivo. E o Forsaken State é o primeiro reprint, então achei que vale aí como uma boa observação. Agora a gente viu como é o nosso primeiro pack. Eu comprei 2 decks para tanto fazer um deck um pouco mais voltado para o roxo, caso eu queira com as unidades que só vem 2 cópias. Então vamos ver 2. O primeiro aqui é o Magilin, lindo pra caramba, com os Galahorn no fundo, o bandeira, achei lindo pra caramba. E nosso segundo pack, vamos ver o que vai sair daí.
O Gjallarhorn é uma unidade que, ali, apesar de bonita, meio que não joga muito, pelo menos por enquanto, mas pelo menos o With Iron Blood ele joga, então até que no final foi uma boa tirada. Então, pessoal, essa aqui foi uma primeira partida que eu fiz contra o deck verde e vermelho ping, né, o Cyber New Type. E uma coisa que eu percebi, pelo menos na lista que eu decidi fazer, que é uma lista vermelha com roxo, é que eu queria fazer algo que fosse levemente agressivo, porém, como o outro deck é um deck de pingadano, e eu até já brinquei colocando que é um Suicide Ping, onde eu pingo tanto no meu quanto no do outro, é uma certa complicação devido ao fato de que eu já dou uma minadinha nas minhas unidades, facilitando a vida do outro deck. Então, uma coisa é que quando você for jogar contra um deck de ping, caso você for jogar com o deck roxo, cuidado com a agressividade, muito de você querer pingar demais e fazer com que a mecânica funcione a todo momento, a toda instância, porque você pode sim dar uma certa facilidade para o oponente. Porém, se você vê que ele de alguma forma ou tá segurando as mãos, ou no caso tá esperando você fazer as habilidades, então fique aí um tanto esperto. No meu primeiro turno, coloquei o Jhin para ser uma coisa um pouco mais rápida, um 2/2 básico, porque no caso o oponente que começou a luta. Ele colocou primeiro com o GM, e ele não tem tanta experiência no Gundam, porém já quis começar já o jogo com uma coisa um pouco mais pro meta. Decidi começar a bater para se eu conseguir fazer alguma agilidade, e também baixei um roxozinho também, que ele é um pouco mais forte para conseguir causar um pouco mais de dano, devido ao fato das cartas do roxo, pelo menos do arquétipo roxo por enquanto, ser um deck também levemente agressivo. Ele tá fazendo de uma certa forma de que às vezes ele até esquece, porque ele tem meio que uma experiência com o Magic, então para ele o bater, o virar é um tanto diferente. Também bater na minha vida, começando já um dano inicial, e é interessante porque você percebe que mesmo que a parte da agressividade faz com que eu consiga ganhar um certo board, mas também existe a ideia do contraponto. Usei o Fatal Strike para conseguir tirar uma das unidades e assim conseguir dar uma certa rushada no dano, porém eu tenho um certo receio, principalmente quando acontece esse tipo de coisa, de vir a base e também as pingadas de dano com muita frequência. Coloca com tanque, coloca aí com Akshanta também, que faz com que pingue mais dano, então eu fico um tanto preocupado. Porém, por enquanto eu já estou fazendo meio que uma curva relativamente decente quanto às habilidades. Como a gente está jogando com um deck novo, roxo é uma carta, né, uma cor que nem todo mundo ainda está tão especializado nela, então é bem comum o oponente ficar vendo. E quando você for jogar contra um deck, se você não conhece a carta e mesmo assim você não quiser ficar perguntando algo que é interessante você perguntar, você também pode ter o direito de pedir a carta do oponente. Eu poderia ver a sua carta para ter a certeza de que isso está acontecendo. Tenha uma comunicação saudável com o seu oponente, porque é algo bem importante, principalmente quando for em campeonatos maiores, como ligas ou como campeonatos, né, no caso regional, que vai aparecer logo agora em outubro. Então tem essa conversa para poder ter um ambiente um pouco mais saudável, né? O oponente começou a bater na minha vida, deu aquela pingada básica com o Akshanta, e você percebe que é uma estratégia relativamente fácil quando você for jogar com um deck de ping. Pingar os danos para deixar ele minimamente fraco e assim depois dar os golpes finais dependendo do jeito que for. Explicando mais ou menos como funcionam as cartas, onde a minha primeira carta eu coloquei que é o Barbatos. Quando ele leva algum dano, seja ele qualquer dano possível, faz com que eu consiga ter um pouco mais. Ele, durante do momento do dano, ele usa o Close Combat, fazendo com que eu não cause o dano final, dependendo do que fosse. Decidi bater então na base, poderia ter tirado a unidade, mas decidi fazer uma trocazinha, porque já estava levemente já destruído. Quando a gente fala sobre a estratégia do roxo, eu decidi escolher o vermelho devido à agressividade, porém existem outras listas que eu também vi com o azul, já vi listas também com o branco, então eu acho que o azul ele pode sim seguir caminhos diferentes. Eu acho que o roxo vai ficar um pouco mais forte quando chegar o GD2, porque ele vai vir com alguns suportes mais interessantes, até mesmo suportes para as outras cores. Então ele colocando aqui o nosso velhão, né, o 4-3, para poder fazer a parte de aumentar a quantidade
de dano aí de todo mundo e também uma cartinha, o Marine, para conseguir já ir batendo. Então ele decidiu também bater diretamente no meu bicho, voltando então 1 de dano nele. Então, voltando com a questão da estratégia do roxo, eu acho que, pelo menos por enquanto, se você for jogar com um deck full roxo, pode faltar um pouco de carta, porém você pode dar um suportezinho nele mais direto. Eu explicando mais ou menos agora como funciona a habilidade do Suppression, porque, né, espero eu conseguir fazer com que essa habilidade aconteça. Com o deploy dele, eu escolho uma unidade e eu causo 1 de dano nela. E é interessante porque se você tem algumas habilidades, como por exemplo, como eu falei, que quando tem algum dano causado, ele aumenta mais 2 de ataque, consegui fazer com que batesse e eliminasse a quantidade de vida máxima. O que é preocupante para o meu deck é quando ele chega mais ou menos na curva onde ele está, na curva 5, na curva 6, onde já começa a poder entrar a Marida. Porque a Marida, ela começa a causar dano, um pingo de dano em todo mundo, e também faz com que, ao atacar, pingue mais dano ainda. Então, essa habilidade de conseguir espalhar dano o mais possível é algo complicado. Conseguir dar uma rampadinha no dano, conseguindo bater 3 na vida dele e ainda conseguindo ficar com 4. Porém, uma coisa que acontece e é bem comum e é bem preocupante é devido ao fato de que, como ele pode ter cartas que viram, como por exemplo o Amuro, onde ele vai fazer isso agora, faz com que as habilidades dos meus bichos que possam fazer algum tipo de preocupação sejam um pouco mais meio que controlados de uma certa forma. Então com isso, ele já começa a virar todas as minhas cartas, fazendo com que ele limpe o máximo de cartas que eu tenho. Como pelo menos a lista onde eu peguei são diversas pequenas cartas, faz com que ele consiga limpar. A estratégia básica de um deck agro é uma estratégia muito mais agressiva, porém é uma estratégia um pouco delicada. Porque como são vários bichinhos pequenos, se por acaso você não conseguir de alguma certa forma conseguir limpar e devolver o máximo possível, vai fazer com que seja um grande problema. Ainda mais com o Repair, que como são diversos bichinhos, muitas vezes ele meio que destrói, entre aspas, de graça, pelo fato dos bichinhos serem muito pequenos. E pelo fato da lista que eu peguei é uma lista que tem bastante bicho pequeno, às vezes pode dar esse problema de você querer um bichão, uma grande estratégia, mas no final das contas só virem mais bichinhos. Fiquei com uma Marida perdida, onde na parte do exagero, até mesmo no desespero, eu consegui baixar a Marida para conseguir ir tirando, causando de dano e conseguindo limpar ele, porque o Repair é algo bem complicado. Então assim, pelo menos agora estamos 3 de vida para cada um, consegui dar uma certa segurada, eu tô com 2 unidades, ele tá com uma unidade só, então fiquei com a esperança de que eu pudesse dar aquela rushada e aquela terminada de jogo mais rápido e mais direto. A lista que eu peguei, eu acho que para o meta atual é uma lista que não tem as suas vantagens muito fortes. Claro que dependendo da mão que você tira, dependendo dos mulligans possíveis, ou até mesmo da sorte de vir a carta que você precisa, pode vir uma curva bem interessante. Mas no caso, ele já conseguiu usar a estratégia usando a Marida junto com a sua carta. Porém, infelizmente, ele não tinha 12 cartas, então ele não conseguiu usar o First Strike. Como o bicho tá em pé, né? No caso também tem aquela questão de bater no bicho, mas pelo um certo chance de não ter a habilidade dele, por não ter as 12, ele não pode ir trigando, então simplesmente ele bate, causa o dano da Marida que for e causa a vida. Peguei, virou então a minha base, comprei a carta e ele virou batendo, causando esse dano. Infelizmente, tem dias que está para você, tem dias que não está para você. Então, ao invés de comprar um puta bichão para ter aquela sorte, comprei um bichinho pequeno com a esperança então de começar a dar aquela rushada e bater o dano nele, né? Mas só que o grande problema sempre é o fator de finalização do deck. Eu consegui deixar ele com 1 de vida, mas como vocês vão ver futuramente, ele consegue devolver com bastante força e assim destruindo os meus bichos, porque apesar de ele ser, como eu falei, você vai colocando e vai pingando dano e vai explodindo o bicho, colocando, pega um, explode um, pega um, explode outro, pega um, explode outro, porque os bichinhos têm uma bunda menor. Então no final das contas ele conseguiu dar aquela virada e conseguiu meio que usando primeiramente a cabeçuda, o Shock Resolve,
comprou 2 cartas, e como já estamos já bem para os turnos finais, ele consegue então ter a maior quantidade de recursos, comprando a vida, comprando a base, fazendo toda a estratégia dele. Como ele já tem 3 bichos e eu tô com uma base meio que molenga, mais 2 vidas e um bicho virado, eu meio que não tô com muita sorte, pelo menos nessa rodada não estou com tanta sorte. Então, decide então bater no bicho, fazendo com que ele, né, tô até explicando para ele como funciona a questão da habilidade, porque ele tá falando assim que, eu vou bater com First Strike, mas eu falei, você não tá com 12 cartas. Ele falou assim, então entendi. Então eu fiquei explicando mais ou menos porque era a primeira vez, não a primeira vez, mas era uma das primeiras vezes que ele tava usando o deck. E ele nunca tinha conseguido trigar a habilidade, então ele decidiu bater de uma certa forma, fazendo com que voltasse. Pingou a habilidade da Marida e voltou 4, devido ao fato de ter batido. Bate com o outro, fez os 2 ataques, então com o primeiro golpe batendo. E o segundo que ele não poderia pelo fato de ter entrado naquele momento. Comprei uma carta que era mais um Fatal Fury, não, Fatal Strike na verdade, né? Mas pelo fato de não ter vindo nada e as cartas não terem dado muita sorte, então apenas dei aquele tapinha, fazendo com que causasse aquele dano na base. Mas agora, como vocês podem ver, tô com apenas uma unidade. Ele usou o Battle, né? O caso Close Combat. E expliquei para ele que é sempre interessante ele avisar que ele tem alguma resposta antes do dano acontecer, porque senão pode acontecer como aconteceu aqui esse mistime. Mas como eu já vi que não tinha muito mais resposta, e sem contar que ele poderia então usar na virada de turno, eu decidi deixar, fazendo com que não tinha muita escolha mesmo, então apenas aceitei. Levantou os recursos, se preparou agora com pouca vida, todos os recursos em pé e toda a parte da habilidade, pega então a Kshatriya, ou o que a gente chama popularmente de Patrícia, vira, coloca então mais um Zulu, coloca mais um Zulu e no final das contas agora é só bater sem medo de ser feliz. Primeiro tapa, pega então o segundo tapa, não acontece nada e passa o turno, mas agora com 1 de vida, 5 bichos em campo e apenas um Marine vindo, realmente então era só a parte de conceder, porque não deu muita sorte. Simplesmente viro, levanto e ele agora vai bater e simplesmente ganhar. Com cuidado então, porque às vezes pode virar o dano e assim a sua sorte não ser a que você precisa. Para nossa segunda partida agora é contra um Zaft Blockers, contra o meu colega Fernando, uma combinação de branco com vermelho. E no caso, uma coisa, novamente, pelo menos o que aconteceu na outra partida, eu dei a sorte dele começar. Só que uma minha grande preocupação é que, pelo fato dele ter blockers, e a grande estratégia básica ser blockers e ter diversas cartas com breach e outros danos com o vermelho, eu fiquei um tanto preocupado, ainda mais pelo fato de que vim com uma mão absurdamente ruim, até mostrei pra ele, né, que apesar de ser o semanal, acho que vale bastante a pena a parte de brincadeira e realmente uma troca de amizade. Então mostrei pra ele qual que seria a carta, então no final fiz um mulliganzinho e coloquei as minhas vidas. A minha curva, pelo menos nessa segunda mão, foi uma curva relativamente baixa, então eu tive a esperança de conseguir baixar o máximo de cartas possível, porque quando você joga com um deck mais agro, ainda mais com um deck agro pequenininho, você conseguir ter todos os turnos dano e dano e dano e dano é algo interessante, ainda mais pela sorte dele não ter vindo com nenhum blocker pequeno, ou pelo menos não querer gastar, pelo menos nesse turno. Com isso eu já baixo já mais 2 bichos, bati na vida, e aquela coisa, como é um bicho relativamente pequeno, eu não consigo dar aquele tapa fazendo com que saia a vida de uma forma. A gente tem, pelo menos no deck verde, os Akos que consegue bater com um pouco mais de agressividade, causando 3 de dano numa vida inicial. E agora começou meu grande problema, que são os blockers de bunda grande. Como por exemplo aí o Lifrit, que é 2/4, fazendo com que eu precise ou bater com bicho forte ou bater com 2 bichos, e com certeza ele vai conseguir segurar os meus tapas. Então esse é o grande problema de quando você joga de agrozinho, é a quantidade de blockers. No caso ele decidiu aceitar o dano e obviamente está esperando um momento que eu consiga fazer uma troca minimamente.
viu? Entrou o Arcanjo, que é um outro grande problema, e agora ele fez um blocker, então, fazendo com que causasse o dano e ficasse. Quando você for jogar com um branco, principalmente com blockers, segure de uma tal forma que você ganhe uma certa vantagem. Claro que sempre 2 e 2 e 2 contra o Lifrit é algo que você pode escolher entre um e outro qual você achar mais interessante, porém, de uma forma geral, quando você for causar o dano, sempre cause o dano. Ele gosta bastante da estratégia daquele Sword, pelo fato de que ele consegue causar o dano e bouncear ao mesmo tempo, ainda mais porque contra deck de bichinhos, ter pouca bunda é algo que é o grande limitante desse deck, então esse realmente é um counter bem forte e mantendo a questão da agressividade, conseguir descer a Kshatriya, conseguir usar a Maridana no mesmo turno, pingando dano, algo que faltou um pouco no outro jogo. Acredito que se eu tivesse conseguido isso feito no outro jogo, teria feito uma grandíssima diferença, mas pelo menos aqui eu consegui seguir um pouco mais a estratégia, bati na base e causei o último dano que precisava para conseguir bater na parte da unidade. Consegui dar aquela rampada de dano, causando 3 de dano, porém esse é o grande problema dos decks agros bichinho, que é aquele gás inicial com a parte de blockers que não perde, fazendo com que se você não tenha gás suficiente para manter a sua jogatina sempre constante, esse é o grande problema, pelo menos dos decks agros de uma forma geral. E como o Fernando, ele tá vendo que eu tô entrando bem numa parte mais agressiva, manter a estratégia de ficar balseando os meus bichinhos, porque basicamente os bichinhos, eles não têm link, então dificilmente eles vão entrar batendo, é um grande problema. Mas, como eu falei, tendo Breaches é algo bem forte, causando o dano e ainda fazendo com que eu bata no Breach 3. E com isso agora ele bate novamente. No caso, ele tá decidindo se vai ser uma troca e no final sim, decide que é uma troca. Então o Breach também é bem forte quanto o deck dos bichinhos, porque você consegue meio que, entre aspas, ter uma batida na vida garantida. Pelo fato de você conseguir bater no bicho, causar o dano, destruir o bicho, trigando então assim o Breach. Tanto que saiu uma lista recentemente, não tão recente, mas uma lista recentemente, com os Aft Blockers, algo que o Fernando tá trazendo aqui, porque o Blockers vai segurando os turnos para você conseguir deixar uma parede um pouco mais resistente, com seja ele com Justice, seja ele com Freedom, mas com alguns bichos um pouco de curva intermediária, como por exemplo os Aft, para você conseguir causar o dano, ainda mais que o Artrum ele consegue tanto bater com os Aegis e também consegue bater com o Justice, você consegue fazer trigar mais do que uma habilidade, temos aí uma facilidade de pilotos. Eu testei essa lista mais ou menos como era essa lista antigamente, e ela era uma lista relativamente forte. Tentei fazer algumas alterações deixando ele um pouco mais defensivo, mas acredito que seguir essa linha de mid-range é algo bem interessante, achei que valia bastante a pena e até mesmo vou futuramente trazer essa lista para vocês quando eu for falar um pouco mais sobre algumas listas que acredito eu que possam ser algumas das campeãs para o regional aqui no Brasil e também, obviamente, atualizar as listas que eu pretendo fazer contra as IAs, para que a gente consiga sempre ter uma noçãozinha mais realista de quando for meta, quando for alguma coisa mais meme. Então, usei a habilidade do comando onde eu causo 1 de dano e aumento a minha força, porque o meu objetivo é que ele aceite a vida, porque ele sabe que se ele colocar um blocker, ele vai perder esse blocker. Então, no caso, fiz com que aumentasse a força, aumentasse bastante o dano e ele blocou, aumentando isso, fazendo com que eu conseguisse rampar a vida dele. Só que o grande problema, novamente, que eu vi nesse deck, obviamente que os top decks é algo realmente complicado, porém quando você já chega mais ou menos aí na curva 6, na curva 7, você já começa a perder bastante gás, mesmo que o roxo consiga ter meio que uma forma diferente, um pouco mais agressiva de causar o dano. Se você não tiver uma base que consiga sustentar um pouco essa agressividade do roxo, com certeza com o tempo ele vai aumentando os blockers. Então, novamente, ele coloca outro Aegis e com 2 Lifrits em campo. Então é algo realmente que é bem preocupante. Coloca um outro Sword para conseguir fazer com que cause o dano e ainda consiga bouncear caso seja necessário. Você percebe que meio que minha board não está tão interessante, apenas com um bicho só, 2 cartas na mão,
Obviamente pode ser algo interessante dependendo do top deck que eu fizer, porém, de uma forma geral, novamente veio aquele mal do bichinho pequeno. Apesar de que esse tem um ataque um pouco mais forte, então caso ele queira trocar, realmente vai ser uma troca, porque tem essa parte mais ofensiva dessa cor. Mas fica então aquele ponto se vale a pena ou não. Ele decidiu aceitar, porque mesmo eu tendo 3 vidas, ele tendo uma vida só, a volta dele é muito mais forte. Ele tem 4 bichos de pé. Mesmo que eu consiga assar o Barbatos, coloquei juntamente com a habilidade. Primeiro eu pingo 1 de dano, né? Começando é sempre o começo do deck realmente é um tanto complicado. Então coloco 1 de dano no meu bichinho, uso a habilidade do Barbatos, pingo 1 de dano nele no Leafrit. E agora, eu tava segurando já esse Barbados há um tempo para conseguir usar o Suspicion, mas eu devia ter usado um pouco antes como uma forma de conseguir segurar e assim aumentando um pouco mais de força de uma forma geral. Porém, eu quis, né, fazer aquele meio que aquela graça pro vídeo, falando, não, eu vou dar os Suspensions fazendo com que trigue 2 coisas, mas eu devia ter batido antes mesmo, porque senão trigasse a habilidade para conseguir começar um pouco mais de rush. Eu poderia ter feito isso, né, em alguns turnos anteriores, mas no caso fiz essa piadoca e acabou meio que gastando o meu turno, meio que atrasando o meu lado. Então, novamente, agora ele tem 4 atacantes, no caso, apenas um não poderia atacar no momento, porém, usando o Molaflaga como a parte de linkagem para conseguir atacar, perfeito, agora tem 4 atacantes. De uma forma geral, ele poderia focar todos os ataques na minha vida, mas com receio de trigar alguma base, ele foi então batendo no bicho. Com isso, fez uma troca, com uma troca causou dano dando Breach 3 e não trigou mais nada, pelo menos não nesse etapa. Com isso, agora ele decide fazer os ataques dele, mas os ataques, ele conhecendo a estratégia agro, que realmente é foca nos bichinhos, faz com que isso aconteça. Trigou e voltou a carta para a minha mão. Basicamente fez uma limpada de dano e ainda manteve um Leafrit em campo. E por já estar meio que nos turnos finais, ele ainda usou o Striker Pack e conseguiu baixar mais um blockerzinho, que no caso aí foi mais um blocker pra gente se preocupar quanto a isso. Então no caso, meio que aquele mal dos bichos pequenos, onde eu simplesmente comprei um bichinho porque eu estava com mais 2 pilotos na mão, tendo aí então uma dificuldade. Eu acho que eu poderia curvar essa lista para um pouco mais alto. Novamente bateu, voltou o bicho para a mão, Patrícia foi pro descarte. Agora colocando um blockerzão onde ele vai... na verdade não é um blockerzão, mas ele vai trigar junto com um blockerzinho 2-2. E se ele tiver um Artrum, ele já consegue bater. Sem querer deu um chute, né? No caso o Fernando deu um chute sem querer no tripé, mas não tem problema. Até falei para ele assim, nossa Fernando, você vai dar um Rage Kid, sendo que agora que você vai ganhar. Mas foi só uma piadoca entre nós e continua a partida. Eu meio que não tenho mais muito o que fazer, porque com um board só e 2 bichinhos pequenos, onde ele tem vários bichão grande, tem blockers pra caramba, e aquela droga daquele sword que consegue voltar o meu bichinho pra mão quando ataca, aí não tem muita escolha. Tapa número 1, então aqui, tapa número 2, foi pra mão, mas grande coisa, e Leafrit, tapa número 3. Agora nós vamos para nossa terceira e última partida, agora com nossas grandíssimas derrotas, 2 derrotas, mas pelo menos aí a sorte no dado tá sendo 1+1, pelo menos pro meu lado, onde novamente quem vai começar é o meu oponente. Vamos então ver, espero que nessa partida eu consiga curvar um pouco melhor, ou pelo menos torcer para que a curva dele seja um pouco pior do que a minha, porque, né, querendo ou não, mesmo que o Cyber New Type seja um tipo que seja um pouco meio que uma partida negativa, para mim às vezes pode ser uma sorte, vamos ver, porque também existe a questão de mulligan, tem a questão de zica, escolhas erradas, e vamos ver até onde vai essa partida. No caso, então fiz aquele mulliganzinho básico, fiz a troca e também agora vamos começar a pôr a vida, e ele decidiu ir direto com a mão dele. Quando você for jogar contra um deck de ping novamente, cuidado então, pelo menos que quando se for possível, cuidado com a quantidade máxima de pings que ele pode fazer. Usou a primeira rodada, não colocou nada, porque normalmente é um deck um pouco mais reativo, dependendo do que for, e vamos, né, ter aquela esperança, colocando primeiro o Marine para ver se tem alguma sorte nessa rodada.
E aí colocou então o Zulu, fazendo com que aumentasse um pouco mais a minha dificuldade, porque se caso ele consiga bater, vai bater 4 de dano e isso vai ser um grande problema. O Milton, que é quem tá me enfrentando nessa terceira rodada, eu tenho uma leve invejazinha dele, porque todos os resorts dele são resorts bonitinhos, bem pimpadinhos, e até ele ficou falando assim, se quiser depois eu te impresso os meus dados, porque são ótimos para stream, porque você consegue ver, pelo caso do tamanho dele, fica mais fácil de ver o dano, e realmente é um dado bem grande, então eu acho que eu também vou dar uma procurada, se eu consigo achar uns dados daquele também para conseguir colocar nas streams e ficar um pouco mais fácil de vocês observar. Depois deixa aqui nos comentários se vocês preferem dados grandes assim, ou se é possível vocês verem de uma forma geral, meio que tranquilo, com os dados menores espalhando pelas capacidades. Causou então aquele dano básico naquela minha vida, perdi a vida porque ele causou 4 de dano, mas pelo menos agora como eu tenho 2 bichos em campo, pode ser que eu consiga fazer um aumento de dano um pouco maior. Coloquei então o Barbatos para ficar um pouco mais na questão da habilidade, dou um Fatal Strike para conseguir tirar e gasto mesmo, não tem problema. Marino número 1 e depois batida número 2, onde o marino dele também foi para casa do chapéu. Então você percebe que se você conseguir curvar de uma forma agressiva minimamente, você consegue causar o dano de uma forma interessante, é um deck interessante sim, porque é uma forma diferente de ser agro. Claro que dificilmente você vai conseguir bater em bloqueável, porque não existe uma habilidade High Maneuver para o roxo ainda por enquanto, então na questão do verde tem essa vantagem de, querendo ou não, pelo menos faz um High Maneuver, colocou 2 anchas e conseguiu tirar, então o dano causando 2 de dano no meu bichinho. Então é bem interessante ao ponto de que, será que vale a pena manter-se o roxo como um agro mais agressivo de bichinhos, ou às vezes colocar os bichinhos verdes pequenininhos e o roxo ser a parte mais agressiva de dano um pouco maior? Causei o primeiro dano, foi o GM embora, causei o segundo de dano, foi o Vanilão embora, e a minha sorte é que por enquanto não tá trigando nenhuma base, porque realmente trigar base contra os bichinhos é complicado, porque 1 de vida para cada base, perfeito, mas quando eu tenho uma base maior, né, uma base 5, porque o shield só tem 1 de vida, então é um grande problema nesse quesito. Bati em um, bati no outro, bloqueou, bateu, feito com que eu causasse o dano e aumentasse a força, mas deck de ping é aquela coisa. Se tá com 1 de vida pro ping é o que ele quer. Colocou então a base Versalhes, comprou uma carta, deixou então preparado para quando virasse causasse um pouco mais de dano. E realmente foi algo interessante. Aí o Antônio veio mostrar a grande diferença entre o dadinho dele, que tem mais ou menos meio centímetro, comparado com o dado do Milton, que é esse grandão. E até tem umas pontas cabulosas nesse dado, porque ele falou assim que ele não costuma jogar, porque se acerta na carta, torna-se damage meio que instantaneamente, porque a ponta é uma ponta assim, bem agressiva, porque o dado ele é grande só para realmente mostrar nisso. Então, causou o dano, foi pingando, se preparou com um GM e passou a vez. Novamente, estou com pouco board, mas consegui fazer minimamente uma Patrícia com a Marita. Pingou 1 de dano, pingou mais 1 de dano com o Deploy, bato 15, mas tira a base e causo mais 1 de dano. Então, realmente é um deck que é um deck interessante, mas se você não tiver uma curva interessante ou tiver umas escolhas certas, é algo que pode ser complicado. No caso, ele poderia também estar no turno da Patrícia, onde ele vai conseguir baixar a Patrícia junto com a Marita pingando os de dano, porém, devido à curva que nós já estamos agora nesse momento, fica um pouco mais difícil para o deck ping conseguir ter uma volta tão grande, porém o Milton vai tentar ao máximo fazer com que tal coisa aconteça. Ele até falou assim, ele até brincou, falou assim, uma coisa que é interessante para você dar um bait no oponente para saber se ele tem a estratégia ou não, é você de tempos em tempos contar o seu deck, no caso contar o seu descarte, para meio que tipo, já tem 12, já vai vir já a carta junto com a Marida, já vai dar First Strike. Então assim, para você criar um pouco de poder psicológico em cima do oponente, de tempos em tempos, conte só para ter certeza, meio que fala assim, já tô com a carta na mão, será que é agora, será um pouco depois? E essa incerteza de ter a carta na mão ou não é algo que vai gerar uma certa instabilidade. Então fica aí a dica, né? O Milton fez isso umas 2 vezes comigo, gerando um certo meio que poder mental, porém nunca vinha. Então depois de um certo tempo eu comecei a imaginar que poderia ser muito mais um baitzinho, que na verdade foi o que foi. Bateu em um, bateu no outro, pingou de novo, limpou um pouco o meu board, mantendo apenas um bicho vivo, e no caso ele deixou o bicho vivo, que é o Barbatos, que aumenta a força. Então no caso agora meio que é só, entre aspas, bater
porque eu não tenho mais muito o que fazer. Coloquei então a minha base, coloquei mais um bicho, coloquei então aí a Patriciazona Pimpadona, dei um tapa, trigou a base, fazendo com que... É complicado, porque quando você tem apenas uma base, no caso um shield, e triga base, é meio que como se o dano não tivesse acontecido, porque antes uma base que era 1 de vida se torna uma base de 5 de vida, e como já tava com 0 mesmo, não tem tanto problema. Decidiu fazer a troca com o Ansha com o bicho que já estava destruído, porque ele tinha 1 de vida, mas voltaria 4 de dano, e agora entrou o momento da base da Patrícia. Foi, pingou 1 de dano nela, e quando vai bater, pinga mais outro de dano. E causando e tirando então a minha base. Agora eu preciso fazer de alguma forma causar o máximo de dano possível pelo fato de que eu só tenho um bicho em campo. Mas se eu conseguisse vomitasse uns 2, 3 bichinhos nesse turno seria algo maravilhoso. Bicho número 1. Vou bater ali e... Esqueci de pingar o dano ali na Patrícia. Não, se você não tem a Marida, ele não pinga. Então cuidado às vezes, porque pode ser que você, na boa vontade ou meio que um pouco no exagero, já começa a pingar, mas cuidado, porque só vai pingar a habilidade se for a questão da Marida. Usou a habilidade, fez o First Strike, bateu, levantou, bateu de novo, fazendo com que a habilidade acontecesse. Claro que eu pensei que não poderia acontecer, mas no final aconteceu. Como eu tinha ainda um bicho em pé, mesmo que fosse a troca, agora é só bater e ganhar o jogo e valeu! Então pessoal, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. E minhas primeiras opiniões sobre a ideia do roxo. Pelo menos por enquanto o roxo falta um pouco de cartas. Claro que apenas só saiu um estrutural e foi um estrutural bem específico e tanto, então acho que está faltando alguma coisa. O Suspension é uma habilidade bem interessante, porém devido a um fato de ter algumas condições, não espere para usá-la no momento certo. Vai usando porque quando trigar isso vai trigar. Se você bate na vida fazendo com que tenha então a habilidade, juntamente com o dano causado, você vai trigar duas. É normal, então não espere, não, porque eu só vou usar no momento. Não, faça isso porque o Suspension também não ganha partida. Então se está com 1 de vida e triga 2, vai trigar um só. Tem que dar um tapa na vida 0. Da mesma forma que Breach também não ganha partida. Então por enquanto, pelo menos nessa lista especificamente, eu achei que faltou um pouco de dano massivo, veio bastante cartinhas pequenas. Acredito que para jogar com o roxo seria meio que por enquanto jogar com uma pool roxa e uma outra cor para dar um suporte específico. Ou pelo vermelho, dando um suporte mesmo, ou pingando dano, ou usando o azul para comprar carta e fazendo, ou os blockerzinhos do branco, ou até mesmo um pouco mais da agressividade do verde para fazer algo acontecer. Então, por enquanto, acredito que algumas cartas do roxo fiquem ou meio que como um suporte, um finalizador específico, ou um deck roxo com um finalizador, ou até mesmo com suportes de algumas outras cores. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários para eu trazer mais. Se vocês quiserem RLs com mais frequência, se vocês querem que eu misture decks, deixa aqui nos comentários. Quer que eu faça live do semanal, pegue e gravo, ou simplesmente mostre para vocês enquanto está acontecendo em tempo real? Deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês gostam dessa ideia. Pare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.